Bom, dando sequência à nossa programação, eu gostaria de convidar o doutor José Alexandre Ferreira Sanches, que falará sobre o direito do terceiro setor, a importância da transparência. O senhor José Alexandre é especialista em contencioso civil e direito público. Atua há 13 anos na área contenciosa, envolvendo matérias do direito público e direito privado. Senhor José Alexandre, bem-vindo. Meu nome é José Alexandre, eu tenho o prazer de estar aqui nessa iniciativa do Instituto Observatório do Terceiro Setor, na figura do professor João Scala. Acho que o tema é muito pertinente. Profissionalizar o terceiro setor, na verdade, é tornar a gestão dele transparente, dinâmica, otimizar, dar credibilidade perante a sociedade, aos órgãos de controle, ao Ministério Público. E acho que todos os temas aqui postos, prestei bastante atenção, estão todos concatenados. Então, provavelmente, uma pergunta que foi feita pela Mari, talvez a resposta seja a minha, porque está mais vinculada à importância da gestão na captação. Na verdade, transparência e gestão são questões umbilicalmente ligadas e que eu vou explorar com vocês hoje. Bom, a importância da transparência. Vamos iniciar pelos antecedentes históricos que trouxeram ao marco legal hoje existente. Todos sabem, isso é matéria jornalística quase toda semana, há escândalos ocorrendo no terceiro setor quase que semanalmente. A gente tem enfrentado, infelizmente, um Brasil onde a corrupção está graçando, e o terceiro setor, infelizmente, pelo fato de ser um receptor de recursos públicos, acaba se submetendo às facilidades e à má-fé de pessoas que se valem desses órgãos para fazerem malfeitos. Então, o histórico extenso de malversação de recursos e escândalos fez com que, tardiamente, o Brasil fizesse um marco legal para coibir as práticas de falta de transparência no terceiro setor. Em 2011, apenas em 2011, o Congresso aprovou a Lei da Transparência, a 12.527. Vejam vocês que nós temos um gap aqui de 23 anos para a Constituição de 88, onde, na verdade, foi o primeiro marco que trouxe a questão da transparência no artigo 37. Para vocês terem uma ideia, a Suécia, a primeira norma de transparência dela é de 1776. Então, nós temos aí um gap de 400 anos em transparência, infelizmente. Mas, assim, creio que o Brasil esteja evoluindo. Acho que é uma opinião que parte de vocês deve comungar. Bom, o Congresso aprovou a Lei da Transparência em 12.527 de 2011, no ano de 2011. Posteriormente, houve a promulgação da Lei Anticorrupção, a 12.846 de 2013. A Lei Anticorrupção, que todos têm lido sobre ela, porque houve a Lava Jato e ela é tema de jornais quase que diariamente, ela fechou o cerco com a iniciativa privada, mas ela englobou no artigo 2º também o terceiro setor. Então, na verdade, as entidades do terceiro setor também se submetem à Lei Anticorrupção. E quais são as consequências de uma falta de transparência? Uma falta de transparência, uma má gestão, são, em 100% dos casos, os grandes focos da corrupção. A consequência da lei de transparência, para aqueles que não observam as normas de transparência nelas vistas, vão desde uma advertência até uma inidoneidade, que uma instituição do terceiro setor seria praticamente a morte. E no caso da lei anticorrupção, as sanções previstas vão desde a responsabilidade objetiva da entidade do terceiro setor e a responsabilidade penal dos gestores e administradores. Então, é seríssima a situação, daí a importância desse tema. Houve, a partir de 2013, uma série de iniciativas para tornar o terceiro setor mais transparente. Então, o marco legal que
que houve em 2013, foi traduzido em uma série de normas no âmbito dos estados e dos municípios, que trouxeram os chamados... eles se chamam entes fiscalizadores da boa gestão e transparência do terceiro setor em cada um dos níveis. Então, no nível municipal você tem, no nível estadual você tem outros entes. Então, quem trabalha com o terceiro setor sabe, por exemplo, que no Estado, a Secretaria da Saúde tem um órgão fiscalizador, dentro do município também tem vários órgãos fiscalizadores da lei de transparência. A transparência no terceiro setor ela tem 4 aspectos. Na verdade, ela é baseada no que a gente chama de disclosure. O que seria disclosure? Disclosure nada mais é do que fornecer e expor ao cidadão, ao órgão regulador, ao Ministério Público, informações claras e nos prazos devidos sobre as atividades que estão sendo realizadas pela entidade de terceiro setor. Esse seria o disclosure, que é um dos aspectos da transparência no nível inicial de atendimento. Então, por exemplo, a entidade tem um e-mail, a entidade tem uma ouvidoria, isso é super relevante para que seja observada a lei de transparência. O segundo aspecto seria compliance. O que é compliance? Eu estava falando com a TM, compliance é a palavra que mais tem chamado a atenção aí, eu acho que na mídia como um todo. Compliance é conformidade às normas. Conformidade às normas nada mais é do que saber se a entidade está observando as normas internas dela e todo o regramento legal. Seja a lei anticorrupção em si, mas como também as normas que regem o Código Civil, que traz o Ministério Público como a entidade que vela que vela pelas fundações e todo o regramento do ordenamento jurídico como um todo. A transparência na gestão de resultados. Vocês, no terceiro setor, não sei se isso tem sido uma prática comum, acho que está engatinhando ainda. A entidade possui site, ela presta contas, ela fornece os ganhos, as receitas e as despesas mês a mês. Todas as doações, ela tem colocado mensalmente em seu site. Isso é super importante. Para você observar a lei de transparência, você tem que colocar a existência da ouvidoria, como eu já disse. A outra questão que se coloca é a accountability, que, na verdade, nada mais é do que a prestação de contas. Todo mundo que é do terceiro setor sabe que a prestação de contas é a coisa mais chata que tem. Mas é o fato mais importante para que se dê transparência nessa dinâmica das entidades do terceiro setor. Accountability seria o terceiro fator. Então, aqui são os 4 vertentes da transparência no terceiro setor. E aqui eu passo mais para um aspecto prático para ajudá-los a entender cada uma delas. A transparência no nível inicial de atendimento. Então, como eu expus, a entidade deve prestar contas das ações e recursos realizados, dos recursos recebidos e ações realizadas, de preferência antecipando-se a pedidos do doador ou financiador. Como o João disse, a captação de recursos é o que faz com que a entidade sobreviva. Sem doações, seja de pessoas, empresas ou mesmo do governo, a entidade de terceiro setor não tem como sobreviver. Então, na verdade, essa transparência no nível inicial de atendimento, que é o que eu chamei de disclosure, é muito importante. Então, na verdade, você recebe de um cidadão, olha, eu doei R$1.000 para sua entidade. Se você não presta contas a ele de uma forma rotineira, a entidade tende a perder credibilidade. Perdendo credibilidade, as doações vão acabar. Eu acho que isso é super relevante, é salutar e na dinâmica da existência da fundação é fundamental para que ela sobreviva. Então, a manutenção de uma homepage, e-mail para contato com os stakeholders. Aqui, stakeholders é o Ministério Público, é o cidadão, é a sociedade em geral, são os órgãos de controle, Tribunal de Contas em todos os níveis, município, Estado, União.
e respostas imediatas e claras aos pedidos de todos esses stakeholders, dentro dos prazos. Transparência nos aspectos legais. Transparência nos aspectos legais nada mais é do que você disponibilizar, enquanto gestor de uma entidade do terceiro setor, num site, os seus estatutos, as suas normas internas, suas normas de conduta, as atas de diretoria, de AGO, de AGE, e também toda a legislação que rege a entidade. Se você perguntar, nossa, Zé Alexandre, mas eu tenho algumas decisões que são estratégicas, olha, meu conselho curador tomou algumas decisões que eu não posso disponibilizar no meu site. Bom, se você não está disponibilizando no seu site, então você não está cumprindo uma norma de transparência e você está agindo como uma empresa e não como uma entidade do terceiro setor. Né? A empresa, você está no segundo setor. Se você tiver uma boa assessoria jurídica, com certeza você consegue dar informação de uma forma que você não coloque ou exteriorize decisões estratégicas. Tudo passa de uma organização. Transparência na prestação de contas. A transparência na prestação de contas é disponibilizar na homepage, nas mídias sociais, tudo aquilo que eu trouxe para vocês. Não só a prestação de contas, como os gastos, os recursos recebidos, e utilizando não só a homepage, você pode utilizar também, e é salutar que socorro, o Twitter, o Facebook, blogs, as redes sociais de forma geral. E a manutenção de uma ouvidoria. Ouvidoria não é necessariamente a contratação de um ouvidor. Tá? Você pode disponibilizar um e-mail de ouvidoria e alocar uma pessoa dentro da sua entidade para responder os e-mails, para fazer toda essa gestão das críticas e sugestões para uma melhor otimização da sua entidade. E a transparência na gestão de resultados, que nada mais é do que disponibilizar para aquele que interessa, na verdade, a comunidade em geral, porque a entidade do terceiro setor nada mais é do que uma pessoa jurídica de interesse social, disponibilizar para todos, e aí todos os stakeholders envolvidos, todas as ações e todas as iniciativas que foram realizadas num determinado período, que eu entendo que mensal ou bimestralmente seria suficiente, com os valores auferidos nesse período. O monitoramento das atividades dos colaboradores e voluntários. Aqui é muito importante, justamente por conta do arcabouço legal que eu citei no início da minha palestra. Você, enquanto gestor de uma entidade do terceiro setor, é responsável por tudo que ocorre na atividade do terceiro setor, inclusive pelos seus voluntários. Então, é super relevante que você tenha canais de denúncia de atividades que fujam de um padrão ético, que fujam de uma licitude, para que chegue à diretoria da entidade a ocorrência desses fatos, para que se obste uma responsabilização da entidade. A implementação de normas de governança. O que é implementar normas de governança? Olha, implementar normas de governança é muito simples. É simplesmente diluir ao longo, por todos os órgãos diretivos da entidade, os poderes. Então, na verdade, não só isso, mas isso seria um exemplo. Olha, para assinar um cheque, diretor, 2, 3 diretores, fazer um sistema de freios e contrapesos de forma que não fique um empoderamento num órgão só dessa cadeia, não fique só o diretor-presidente plenipotenciário, o conselho do curador com poderes exacerbados. Você tem que dividir. Uma iniciativa importante que eu vejo aqui seria colocar um conselho fiscal independente. É caro. De certa forma, é caro, mas é uma iniciativa que vale a pena. Profissionalizar a entidade nesse sentido, de tornar ela não uma empresa, que ela não é uma empresa, mas uma entidade do terceiro setor com uma gestão empresarial. Esse eu acho que é a tônica e eu acho que é o que vai realmente fazer um diferencial. Dedicar espaço a críticas e sugestões para otimizar essa gestão. Justamente, colocar um e-mail de ouvidoria ou colocar um canal que você consiga trazer para a sua entidade
melhorias no sentido de gestão e otimização. O que eu gostaria de concluir, a importância de tudo que eu falei até agora, é que a transparência e o compliance no terceiro setor, ela, na verdade, traz um ganho imaterial para a sua entidade que é imensurável. Numa empresa, você traz dividendos para os acionistas, para os sócios. No terceiro setor, você traz credibilidade perante o mercado, perante o cidadão que doa, perante o governo, perante o Ministério Público, perante os órgãos de controle. Então, assim, é um dinheiro muito bem gasto. Eu costumo falar, até tenho falado com o professor Joel, não tardará para ocorrer uma iniciativa legislativa de um selo no terceiro setor, um selo que traga que a entidade observa normas de compliance, que observa normas de transparência, que gere bem suas atividades, e esse selo provavelmente vai trazer um diferencial para o terceiro setor. Mas já hoje, quem observa normas de compliance arrecada mais, tem uma visão melhor perante a sociedade, tem uma visão melhor perante o Ministério Público, tem uma visão melhor perante todos os cidadãos. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é sobre esse aspecto imaterial, desse ganho imaterial. Acho que investir, você vai falar, Zé Alexandre, mas sai muito caro eu adequar meus estatutos, as normas de compliance. Olha, é um investimento que vale a pena, porque remediar fica muito mais caro. Eu atuando 14 anos para entidades do terceiro setor, agora eu tenho adequado os estatutos, as normas de governança, gestão, o organograma das entidades a essas normas. Mas antes, a gente passava por uma situação simplesmente de remediar. Remediava por quê? Porque havia atos de corrupção, porque estourava escândalo, você fazia gestão de crise, justamente por quê? Porque faltava transparência, porque faltava uma boa gestão em todos esses aspectos. Então, é o que eu gostaria de expor hoje, espero que eu tenha ajudado. Começamos com uma base que acho que todo mundo gostaria de fazer. 60% do terceiro setor é formado por pequenas e médias organizações de interesse social, que não tem uma estrutura para contemplar a sua exposição. De que maneira elas poderiam começar a se preocupar, né, com a sua transparência, com o cumprimento das normas legais? Eu acho que uma iniciativa dessa não é uma iniciativa tão dispendiosa. Como eu expus, você tem um e-mail de ouvidoria, no seu próprio site, você não precisa contratar um ouvidor. Agora, a adequação em si, dos estatutos, aí sim parte de uma análise jurídica. A pequena entidade, na verdade, o que ela poderia fazer é tentar o quanto mais, dentro desses ciclos de palestras, verificar, como eu expus em aspectos práticos aqui, o que pode ser feito em cada um dos vertentes todos da organização da entidade para melhorá-la. Não creio que essa entidade pequena e média fique desguarnecida simplesmente porque ela não tenha recursos. Eu acho que é possível ela, dentro de uma informação, acho que hoje todo mundo tem redes sociais, tem internet, por meio da busca de informações, melhorar, ainda que paulatinamente, cada um desses itens que eu coloquei para poder atingir o máximo. O máximo vai ser atingido ao longo do tempo. O importante é iniciar, não deixar a questão chegar num ponto que tem que remediar. Você pontuou a importância da transparência, do marco regulatório, mas é importante destacar que mais de 80% das organizações de interesse social no país cumprem, né, ou cumprem a sua finalidade. De que maneira nós podemos mudar essa realidade em relação à legislação para cumprir as pequenas e médias, cumprindo a legislação, mas flexibilizando a sua atuação? Você diz que todas que têm
o seu trabalho realizado, de que maneira elas poderiam fazer esse trabalho cumprindo a legislação, diante da estrutura pequena que elas têm? Não, eu acho o seguinte, que assim, a legislação é uma legislação ideal dura. essa legislação? É ideal, porque na verdade você não tinha iniciativa nenhuma. Se você deixar o terceiro setor sem nenhuma regulamentação no que tange a gestão e transparência, você vai fazer com que ele se perca e provavelmente vai entrar em crise, porque, como eu disse, toda semana estoura um escândalo. Mas eu acho que as entidades, as pequenas e médias, conseguem se adaptar ao longo do tempo. Eu acho até que os órgãos, como o Ministério Público, não estão olhando ainda para elas de uma forma tão rígida, e sabem justamente do tamanho das mesmas, dos orçamentos reduzidos. Então, eu acredito que mesmo elas têm condição, ao longo do tempo, e sem um custo tão grande, se adaptarem. Para fechar as perguntas, o marco regulatório, ele é suficiente? Ele precisa de alguma coisa a mais em relação à nossa realidade social? Eu acho que o marco regulatório é bem interessante. Eu acho que ele não é exaustivo, ele poderia ter trazido detalhes, como eu trouxe na minha exposição, mas, de qualquer forma, ele traz diretrizes mínimas que têm que ser observadas, e eu acho que já é suficiente para o terceiro setor nesse momento que nós vivemos. Se houver um incremento das atividades, eu acho que o terceiro setor é super importante, porque o Estado não tem condição de desempenhar sozinho todas as funções de interesse social. Então, assim, com o incremento e uma maior participação do terceiro setor, inclusive no PIB brasileiro, o desenvolvimento das atividades dele, eu acho que o marco regulatório tem que ser um pouco mais exaustivo e um pouco mais fechado. Mas, da forma como está hoje, eu acho que está suficiente. Muito bem, nossos agradecimentos ao advogado José Alexandre Sanches. Obrigado.